Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre obediência e sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar? A resposta é sim. Obedecer é infinitamente melhor do que sacrificar. Mas se o sacrifício vier acompanhado de algo bom, de uma ação boa, de um propósito bom, de uma intenção boa, é melhor sacrificar junto com obedecer? A resposta é: depende. Se quem está ordenando disser ou aceitar o sacrifício condizente com aquilo que ele está pedindo, sim, você vai obedecer e vai também sacrificar. Você vai. E o sacrifício que eu falo aqui não é um sacrifício de animais, o sacrifício da época antes de Yeshua. Eu digo o sacrifício de você tirar algo seu, de você tirar um tempo seu, de você fazer algo, você se privar de algo seu, coisas que você de repente gostaria de fazer, para sacrificar, para doar a quem você queira dar essa ação. Porém, mesmo que algo seja para acrescentar, crescer e somar, não. Ué, por quê? Se há uma boa intenção, se algo é positivo, então vamos aos textos para entendermos a verdade por trás da mudança, ordenança de uma execução e a mudança de uma ação própria, mesmo que seja para uma boa, excelente e necessária causa. Eu vou contar uma história de Balaam, que nós conhecemos popularmente como Balaão, o profeta do Deus Altíssimo. Eu vou tentar resumir o máximo para que a gente possa enxergar e entender o princípio da sabedoria em obedecer do que sacrificar. Balaque era rei de Midian e Moabe, que nós conhecemos como os Moabitas e os Medianitas, de um povo que também vinha da descendência de Abraão, que conheceram o Eterno, sabia sobre o Eterno, porém eles se desviaram do caminho, criaram outros deuses, criaram novos deuses, passaram a adorar, passaram a praticar bruxaria, feitiçaria e fazerem sacrifícios humanos, além de suas perversidades. Muitos vão dizer, mas eram povos bonzinhos, povos bem colocados, tinham uma estrutura boa de agricultura, faziam comércios com outros povos e tal, e nada disso adianta você ter inteligência se essa inteligência não for drenada, não for direcionada para algo que verdadeiramente venha do Eterno. Então, por isso que esses povos que nós vemos, né, o Eterno ordenando que ataque, que conquiste, que mate todos, não deixe ninguém, crianças, bebês, ou seja, aquela geração, aquele DNA já estava totalmente contaminado. E só o Eterno é capaz de conhecer, saber o que há de acontecer na vida de cada um ser humano, mesmo que ainda esteja no ventre, mesmo que ainda esteja dentro de cada ser humano. Então, o Eterno, quando mandava uma ordenança ao povo de Israel para lutar e matar, era porque o povo de Israel estava temente às ordenanças do Eterno. Mas quando Israel perdia-se no meio do caminho, se desviava ou começava a se contaminar com a cultura de outros povos, principalmente desses povos, o que acontecia? Israel perdia as batalhas. Então, ora o povo de Israel conquistava, matava, tinha sucesso nas suas guerras, e ora Israel era derrotado. Por esses povos, inclusive. Por quê? Porque se afastavam da presença do Eterno. Deixavam de obedecer os seus preceitos. Balaque então se viu afrontado, se viu cercado pelo povo de Israel que estava acampado ali nas imediações do seu reino ali. Então ele ficou desesperado. E aqui ele foi buscar uma solução em Balaam, em Balaão, que era um profeta que ele conhecia, que ele sabia que se aquele profeta intercedesse em favor dele, ele seria bem sucedido na batalha contra o povo de Israel. Então Balaão, quando foi abordado por aqueles príncipes, né, que vieram ao seu encontro para pedir que ele fosse junto com eles, porque o rei havia ordenado e havia dado, inclusive, uma recompensa caso ele fosse bem sucedido e o Deus de Balaão pudesse salvar o reino de Balaque contra o povo de Israel. Então Balaque pede para que aqueles príncipes permanecessem ali enquanto ele iria orar, ele iria buscar no Eterno esse conhecimento, essa resposta. E quando Balaão volta,
Ele volta com uma resposta já decidida para aqueles príncipes que estavam ali, pode retornar porque eu não vou com vocês, porque o Eterno disse, Adonai disse que aquele povo é um povo abençoado. Ou seja, não adianta eu pedir interceder, porque eles são abençoados por ele. E aí aqueles príncipes retornaram de novo a Balaque. Balaque não se sentiu vencido, falou, não, voltem lá de novo e diga que eu vou dar terras, vou dar posses, vou dar bens, para que ele venha até meu encontro e que eu possa ter sucesso contra o povo de Israel. Então Balaque manda de volta os príncipes novamente até Balaão, e fazem o mesmo discurso. Balaão, Balaque está dizendo para que você venha até o reino dele, que ele vai te dar terreno, vai te dar isso, vai te dar aquilo e tal, e Balaão é bem incisivo. Não, por mais que o seu rei me dê isso, aquilo, outro, nada eu poderei fazer se Adonai não disser que eu faça. E aí ele pede de novo para que esses príncipes permaneçam ali enquanto ele vai falar com Adonai. Então, ou seja, os servos chegaram à noite ali para falar com Balaão, e Balaão pede para eles aguardarem que ele vai até Adonai. E aí ele ora a Adonai, fala com Adonai, e Adonai fala para ele. E a resposta do Eterno para Balaão é aqui que nós vamos ver o exemplo de obediência e de sacrifício, que não está escondido, mas ele não está explicitamente dito, mas existe aqui claramente, muito explícito. E as palavras do Eterno, do Deus Altíssimo, para Balaão, na noite, no meados da noite, foi exatamente essa. Se eles vieram até você, levante-se e vá com eles, e faça o que eu te disser. Veja bem, naquele momento o Eterno foi até ele e falou, levanta-te e vá com eles, e faça exatamente o que eu te disser. Porém, a seguir, vamos ver algo inusitado e inesperado, porque o Eterno deu uma ordem expressa para ele, concordou, vá com eles. E aí, de repente, isso acontece. Ao receber a ordem expressa do Eterno de se levantar e ir, Balaão, deita-se de novo, novamente, e pela manhã ele se levanta, sela a jumenta e vai junto com os príncipes até o encontro de Balaque. Mas aí no verso seguinte vem exatamente isso. No entanto, a ira do Eterno se acendeu contra Balaão. Aí você se pergunta assim, mas ele não mandou ele ir? Por que a ira se acendeu? Não há uma contradição aqui do Eterno contra ele? Ele manda ir, depois se ira contra ele? Como assim? Por que isso? Eu estou indo porque realmente a gente fica meio confuso se a gente não examinar as Escrituras e entender o contexto do que está escrito. Então o que aconteceu aqui? Vamos examinar as Escrituras. Vamos olhar mais atentamente. Não houve aqui um desencontro, um engano, uma contradição ou um arrependimento do Eterno com relação a Balaão ir até Balaque. O que aconteceu então de fato de verdade? Quando o Eterno veio na noite falar com Balaão, ele disse, levanta-te e vá com eles. O que Balaão fez? Voltou a dormir. E só foi de manhã ao amanhecer. Ele decidiu se levantar na hora que ele queria ir. Mas o Eterno havia ordenado que ele se levantasse naquele momento. Se os homens vieram falar com você agora, então levanta e vai com eles. Pode ir com eles. E só faça o que eu te disser. E o que ele fez? Ele fez o que ele queria. Ali houve a desobediência. Ele não fez o que o Eterno ordenou. Ele fez o que ele queria fazer. Ele não foi naquele exato momento. Ele foi no momento que ele quis. Por isso o Eterno se irou contra ele. Porque senão você fica sem entender o motivo pelo qual o Eterno manda e depois se ira. E aí o que acontece no meio do caminho? A jumenta vê o anjo. Por que Balaão não vê? Porque Balaão já está em desobediência. Então ele perde a visão de profeta. E naquele momento ali, ele não consegue entender por que a jumenta se espreme de um lado e do outro e não vai, não passa. Ele, o que ele faz? Ele, num ato de ira, ele chicoteia a jumenta 3 vezes. 3 vezes. E aí, quando na terceira vez ele chicoteia, a jumenta fala com ele. E aí, naquele momento, ele dialoga com a jumenta e não era para ele, de repente, pensar assim, nossa, um animal falando comigo e sair correndo. Não. Por quê? Porque ele ali, naquele momento, ele entendeu que aquela conversa inusitada, que jamais poderia ter acontecido num momento normal, aquilo ali realmente era anormal, era sobrenatural, ele entendeu que existia algo além de tudo aquilo ali que estava acontecendo, que aparentemente parecia ser algo apenas da jumenta não querer sair do lugar, né? Estava ali irritada, não queria sair por uma vontade dela. E aí os olhos de Balaão foram abertos. Ou seja, o Eterno novamente deu a Balaão a visão de profeta. E aí ele enxergou o anjo que estava no caminho, que foi para matá-lo. E não ia matar a jumenta, ia matar somente ele. E ali o anjo conversa com ele e fala, segue, mas você só vai falar aquilo que o Eterno assim ordenar. E o que Balaão faz? Ele junta-se com Balaque, com o rei, né, de Midian e de
de Moabe, e fazem 3 sacrifícios. Lembra das 3 chicotadas na jumenta? Ele teve que fazer 3 sacrifícios. Aquele sacrifício não foi para a resposta ao Eterno para Midian, foi a resposta do Eterno para ele como profeta. Ele havia pecado, havia desobedecido aos olhos do Eterno. Então, para que ele não fosse morto, ele teve que sacrificar 3 vezes, porque 3 vezes ele agiu de modo insensato junto a jumento. Então, aqueles 3 sacrifícios, na verdade, foi para livrar Balaão, não para que Balaque fosse bem sucedido. Então, o que a gente entende? Quando o Eterno fala, quando o Eterno ordena, não se deve questionar, não se deve argumentar, não se deve se deter em fazer, não se deve prorrogar, protelar, pelo contrário. Uma ordem dada do Eterno, essa ordem tem que ser executada. E da forma como o Eterno está ordenando, e não da forma como você acha que deva ser. Mesmo que seja uma boa intenção para melhorar aquele contexto, melhorar aquela situação, melhorar aquele ato, ainda assim, faça exatamente o que o Eterno está ordenando. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, nós encontramos essa frase: melhor obedecer do que sacrificar. Porque o Eterno não quer sacrifícios, ele quer obediência. Sempre foi assim desde o início, desde Adão e Havá, até os confins de toda a história, até chegarmos nos dias que nós estamos hoje aqui, que eu estou aqui falando com vocês, até esse exato momento e daqui por diante até a sua volta, a volta de Yeshua, e novamente 1000 anos depois, sim, o desfecho da nova terra e do novo céu, até esse momento, tudo que o Eterno ordena tem que ser cumprido exatamente do jeito que ele fala. Vamos a outro fato. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 a 13, existe um episódio aqui muito forte e um exemplo claro disso que nós estamos falando aqui agora. Quando Uzar, com a maior das boas intenções, porque na cabeça dele a arca ia cair, então ele queria salvar a arca. Então o que ele fez? Ele, numa boa ação, num bom propósito, ele tocou com uma das mãos na arca para segurar a arca, porque os bois tropeçaram, a arca deve ter sacudido, ele entendeu que a arca ia cair, o que ele fez? Foi lá com uma boa ação e pôs a mão sobre a arca. O que aconteceu com ele? Morreu na hora. Mas Alex, ele não teve uma boa ação? Sim, mas a ordenança era: não toque na arca. E ponto final. Mesmo que a arca caísse, caiu, acabou. Porque eles obedeceram. Mas ele, no intuito de querer ajudar, no intuito de querer fazer algo bom, uma boa ação, supostamente uma boa ação. Ou será que ele já não cogitava tocar na arca? Ele viu um ato, ele viu uma oportunidade ali clara para ele poder tocar na arca. A gente não sabe. Mas vamos partir do princípio que ele teve uma boa ação. Ainda assim, se não era para tocar, deixasse a arca cair. Porque a ordenança foi, em um momento o Eterno falou: se porventura a arca sofrer algum dano, que vocês possam impedir, se a arca cair, se a arca tentar, e papapá, papapé. Não houve ordenança nenhuma. Então não tinha que se fazer absolutamente nada. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar sofrendo. Então naquele momento, Uzar teve uma boa intenção de proteger a arca, mas o Eterno não precisa de proteção nenhuma, e nem de proteger nada do que é dele, a não ser que ele ordene. O que o Eterno busca de cada um de nós, de cada um de vocês, é obediência. E se pararmos para pensar mais um pouquinho, a gente vai ver que talvez a arca estava sendo transportada de uma forma incorreta. Porque se chegou ao ponto da arca sacudir, mesmo com o tropeço dos bois ali, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa não foi bem planejado para que aquilo realmente acontecesse. Vamos a outro exemplo clássico. O Eterno deu uma ordem expressa a Moshe. Moshe, fala a rocha e diga para que saia água dela. Moshe já estava tão saturado, tão atormentado pelo povo, pelas murmurações do povo, pela forma como o povo se portava, pela forma como o povo se direcionava a ele, né? Sempre com palavras torpes, sempre argumentando, sempre questionando, sempre falando algo que não era de valia boa, mas sempre algo ruim. Então, Moshe naquele momento ali, ele já estava tão abalado emocionalmente, que ao invés dele agir da forma como o Eterno havia ordenado a ele, o que ele faz? Ele bate 2 vezes na rocha. E aí, a partir dali e de todos os processos de Moshe, de sua desobediência à ordem expressa do Eterno, quando ele próprio trouxe o povo para si como responsabilidade, quando o Eterno ordenou ele lá no Monte Sinai: vou destruir o povo, vou começar com você. Não faça isso não, Senhor, porque o que vão pensar? As nações, não interessa o que as nações vão pensar. O que é mais importante? Você fazer aquilo que o Eterno está te ordenando, sem questionar, ou você barganhar com o Eterno? Jacó, quando barganhou, o que aconteceu? Ele saiu ileso?
Não, o anjo fez o quê? Deslocou a sua coxa. Ou seja, ele teve um resultado, a sua afronta diante do Eterno. Ele lutou como um príncipe, foi assim que o anjo falou, sim, mas teve a sua consequência. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós achamos que devemos fazer. Muitas das vezes por impulso, muitas das vezes por estarmos cegos, muitas das vezes por estarmos incapazes de raciocinar. E qual foi a consequência de Moshe? Não entrou na terra prometida. Ele conduziu o povo, passou por todas aquelas maravilhas, por todo aquele perrengue durante 40 anos no deserto, perdeu seus parentes, sua irmã, seu irmão, e não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele desobedecia às ordens do Eterno. Mas como o coração de Moshe era um coração voltado para as coisas do Eterno, o Eterno foi tentando moldá-lo à forma para que ele enxergasse que não era preciso sacrificar, era preciso apenas obedecer. Outro exemplo agora, clássico também, foi quando Yeshua esteve no Getsemane. Ele pediu 3 vezes para que os apóstolos que estavam com ele fizessem o quê? Que vigiassem. Ele levou todos os apóstolos com ele? Poderia ter levado, mas não, ele escolheu a dedo alguns e levou com ele. E o que aconteceu? Aqueles apóstolos 3 vezes desobedeceram e foram repreendidos. E o que aconteceu com aqueles apóstolos em específico? Pedro negou Yeshua 3 vezes, os outros apóstolos se debandaram, sumiram, correram, negaram também Yeshua, tiveram medo. E isso nos mostra que obedecer novamente é melhor do que sacrificar. Eles sacrificaram ali a questão de estar diante do Eterno, diante de Yeshua, para vigiá-lo, e naquele momento eles preferiram, por conta do cansaço, dormirem. Então aqui também fica explícito o quanto nós devemos obedecer e não sacrificar. Então nós agora compreendemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Mesmo que a ordem dada você cumpra, e além de cumprir aquela ordem, você mude por uma razão boa, por uma intenção boa, por uma decisão boa, que vá, de repente, melhorar ainda mais aquilo, que aquilo vai ficar melhor. E aí é o estranho que a gente ouve muito isso. Se pedir para tu varrer, faça além. Eu não. Eu vou varrer muito bem aquele lugar que me foi colocado para varrer, eu vou limpar, eu vou deixar aquilo um brinco, mas eu vou fazer exatamente o que me foi ordenado. Eu não vou fazer além. Mesmo que a pessoa não me veja, e o outro faça, e o outro seja recompensado porque fez além, eu vou obedecer. Mesmo que aquela pessoa que ordene não tenha conhecimento, a questão de pedir e se fizer e se fazer exatamente o que ele está ordenando. E o que nós vemos hoje, que a humanidade sofre por desobediência, por se afastarem das ordenanças do Eterno, por violarem o Shabat, o 7º dia, por adoração a Yeshua, por não praticarem o tzedakah, não fazerem, pelo contrário, deixarem de fazer aquilo que verdadeiramente foi proposto pelo Eterno. O calendário lunar, as festas ordenadas pelo Eterno, tudo isso nós vemos que foi largado para trás. Foi de uma boa ação, de uma boa atitude de pensamento, mudaram ao seu bel prazer. Não há nada ordenando para que o homem deixe de procriar. As pessoas entendem, tem igrejas que falam, não precisa procriar, não precisa fazer. Aonde está escrito que o Eterno mandou parar de procriar? Então, mas Alex, a humanidade, por que isso? Porque está difícil. Cada um sabe da sua responsabilidade. Então não case. Então passa a ter mais domínio próprio das suas ações, da sua vida. Aí a pergunta que muitos fazem, aonde está Deus? Onde está o Deus que faz todas as coisas? Pessoas morrem, as doenças matam, as pessoas sofrem, crianças, bebês são estupradas, mas cadê o Eterno? Ele não é culpado de nada, ele continua no mesmo lugar, sendo o mesmo Eterno, o mesmo Deus. As mesmas coisas não mudam, mas quem mudou fomos nós. Quem mudou foram os homens. Quem mudou foram as gerações. Milênios após milênio, cada um foi tomando o seu próprio rumo. Torre de Babel é um exemplo claro disso. O Eterno mandou o quê? Espalhar. O que eles decidiram? Se juntar. Então, tudo que o homem acredita achar que deve fazer porque ele acha que é o momento de fazer, mesmo quando não há uma ordenança expressa do Eterno, causa desobediência. A pergunta que eu te faço é, você vai obedecer ou vai continuar a sacrificar? Sigam na verdadeira luz, que é Yeshua Mashiach, meu mestre e o Filho amado do Eterno.